Tem-se o seguinte documento criado no Microsoft Word 2016 em sua configuração original, com apenas uma palavra, sem nenhuma formatação. Aí você está vendo a palavra Marília salva no documento, aí o cursor exatamente após a última letra da palavra. Observe que o cursor está posicionado no final da palavra. Considere que o usuário clicou nos ícones sublinhado, itálico e negrito e, em seguida, digitou mais algumas letras, como apresentado a seguir. Aí você vê a nova versão do documento, né? Tinha o Marília lá, que a gente viu primeiro, conforme ele digitou, ele clicou em sublinhado, itálico, negrito, deu um espaço, como você pode ver, digitou a palavra D. E aí, naturalmente, o espaço ali, né, as novas caracteres que ele inseriu, ficaram conforme a configuração que ele tinha selecionado, sublinhado, itálico e negrito. Na sequência, o usuário equivocou-se e pressionou a tecla Backspace até apagar a última letra da primeira palavra, como demonstrado a seguir. Então ele foi lá, foi apertando Backspace, né, apagando as letras, apagou o E, o D, passou o espaço e acabou apagando a última letra da palavra Marília, o último A, conforme vocês podem ver aí na imagem. A partir desse ponto, qualquer letra digitada no documento será formatada com sublinhado, itálico e negrito? Diz A. Será formatada com sublinhado e negrito apenas? Será formatado com negrito apenas? Será formatada com sublinhado apenas? E por último, a alternativa é não terá nenhuma formatação. Bom, vamos analisar aqui. Existem algumas formatações que o usuário ele consegue clicar nela e colocar nas palavras que já foram escritas, apenas nessa. Ele não consegue selecionar a formatação e escrever com aquela formatação. O cor de realce do texto é um exemplo desse tipo de formatação. Porém, sublinhado, itálico e negrito são formatações que você consegue selecioná-las e começar a escrever, e dali para frente tudo que você digitar vai sair com essa formatação até o momento que você troque elas por outra, tá? E tem mais uma situação que essas formatações elas podem ser desativadas também, que nós já vamos voltar. Beleza? Mas de toda forma, sublinhado, itálico e negrito, elas vão funcionar basicamente da mesma forma. Você selecionou as três, digitou, vai sair com as três formatações. Ou também você pode selecionar o texto e incluir as três, que o texto vai passar a ter essas formatações, caso ele ainda não tenha. Sublinhado, itálico e negrito vai funcionar da mesma forma. Dessa forma, a gente pode desconsiderar um bocado de alternativa, porque a mesma coisa vai acontecer para as três. A B fala, será formatada com sublinhado e negrito apenas. Não, tá? Vai rolar da mesma forma para as três. A C fala, será formatada com negrito apenas. Também não, não tem por que sair o sublinhado e itálico e ficar o negrito. E a alternativa D fala, será formatada com sublinhado apenas. Mesma coisa, não tem por que ficar o sublinhado, sair o itálico, desativar o negrito. Então a gente ficou entre duas questões. Será formatada como sublinhado, itálico, negrito, ou seja, as configurações continuarão ativas ou as formatações todas irão cair, ou seja, o texto vai voltar para nenhuma formatação. Gente, a resposta é a alternativa E, tá? O que vai acontecer? Não terá nenhuma formatação a partir do momento que ele voltar a digitar ali o A, dar o espaço e continuar escrevendo o texto. Ele vai precisar selecionar de novo o sublinhado, itálico, negrito ou a formatação que ele quiser para que volte a ter formatação. Por que isso acontece? Essa é a segunda possibilidade de desativar esses três tipos de formatação que eu falei lá atrás, que eu falava mais tarde. Tá? Você selecionou itálico, sublinhado e negrito e começou a escrever, ele só sai se você desativá-lo ou se você começar a escrever, né? E acontecer igual aconteceu aqui. Você vem apagando até o cursor entrar em contato com um texto que estava com outra formatação. Nesse caso, a outra formatação era nenhuma formatação, né? Nem sublinhado, nem itálico, nem negrito. Quando ele entra em contato, nessa mesma hora, a escrita vai passar a ter exatamente a configuração da palavra
que ele entrou em contato. No caso, nenhuma formatação. Quando você volta a escrever, o sublinhado e o itálico e negrito, ele não volta automaticamente. Beleza? Então, se você tivesse começado a escrever Marília com itálico, com sublinhado e negrito, fosse até lá na frente e voltasse, e quando ele entrasse em contato de novo com a palavra Marília, ele estivesse com essa formatação ativada, ou seja, sublinhado, itálico e negrito, você poderia voltar escrevendo que continuaria tudo com a configuração igual antes. Mas como começou sem nenhuma formatação, ativou essas formatações, essas três, escreveu, foi voltando, você pode repetir aí o procedimento no seu Microsoft Word. Vai voltando. Quando o cursor entrar em contato com a nova configuração, cai todas as formatações que estavam selecionadas, porque a palavra Marília não tinha nenhuma formatação. Se a palavra Marília estivesse sublinhado, o sublinhado continuaria. Tá? É importante você entender isso. Quando entrou em contato com a última, vou falar de novo, embora esteja sendo repetitivo. Quando entrou em contato com o texto, e esse texto está com uma formatação diferente daquela que estava, na mesma hora o cursor vai cair, vamos dizer assim, naquela configuração que ele encontrou ali quando você voltou, beleza? Então, no caso, Marília não tinha nenhuma formatação, o cursor ele vai cair ali o sublinhado itálico negrito, e quando você voltar a digitar, quando o usuário voltar a digitar, vai ser um texto sem nenhuma formatação. Portanto, a nossa resposta alternativa é